No vídeo de hoje nós vamos ver 3 vezes que os leitões miseráveis levaram a pior por serem porcos estúpidos. Na primeira história vamos ver como o medo que a Peppa Pig tem de tempestades parece ter atraído um karma perturbador para sua vida. A tempestade durou a noite toda e isso deixou a Peppa e o George bastante assustados, pois além de não conseguirem dormir, os leitões se tremiam de medo com o som dos trovões. Normalmente as tempestades são inofensivas e não causam medo nas crianças, mas naquele dia as consequências foram piores do que apenas a falta de sono para os porquinhos. Durante o café da manhã, o vovô Pig percebeu que as crianças estavam de mau humor por não terem dormido bem e sugeriu que eles se divertissem visitando o Parque Florestal, e isso levantou a bola da Peppa e do George, já que todos os seus amigos já tinham visitado aquele parque. Depois de um farto café da manhã, todos foram juntos ao parque e assim que chegaram os leitões saíram correndo e entraram no parque sem esperar o porco velho, e logo encontraram a senhorita Coelho que trabalhava no local. Imediatamente ela começou a dar instruções para os porquinhos e até garantiu para o vovô Pig que elas tinham sido bem instruídas e prontas para subir na grande árvore. O porco velho decidiu ficar lá embaixo para tirar fotos e o George, como sempre, complica tudo e pediu à senhorita Rabbit para que os levassem o mais alto possível. A Peppa já estava um pouco desconfiada, pois tinha medo de subir na grande árvore, mas mesmo assim decidiu acompanhar seu irmão e eles foram até o local onde seriam puxados para o alto. Após chegarem lá em cima, a Peppa olhou ao redor e imediatamente ficou em pânico, pois não esperava que fosse tão alto e até pensou em sugerir ao George que eles voltassem, mas devido a estar em choque nem conseguiu falar nada. Enquanto ela ainda estava atordoada, a senhorita Coelho já partiu para a ação e apertou o cinto de segurança na pobre coitada e logo em seguida empurrou a Peppa Pig para frente. Ela então começou a ganhar velocidade rapidamente enquanto gritava de medo, até que acabou ficando travada em uma parte danificada do cabo de aço, e isso só aumentou o terror, pois agora estava pendurada em um enorme abismo acima da floresta. Porém, não demorou muito para o George chegar em alta velocidade e se chocar fortemente contra a Peppa Pig. Infelizmente, a senhorita Coelho não seguiu as regras de segurança e lançou o George antes de esperar que a Peppa chegasse até o final. O cabo tinha sido danificado por um raio da tempestade que caiu na noite passada e agora os dois deveriam ter que ficar parados para esperar os socorristas, mas a Peppa estava tão apavorada que começou a se balançar de um lado para o outro e a pressão acabou terminando de romper o cabo. Para lascar ainda mais a situação, ela caiu em um arbusto espinhoso e ficou completamente esfolada, mas foi resgatada pelo vovô Pig. Já o George ainda estava consciente, pois conseguiu se agarrar em um galho de árvore durante a queda, e tudo o que podia fazer nesse momento foi assistir horrorizado enquanto o vovô Pig tentava salvar sua irmã. Mesmo assim, as coisas continuaram piorando, pois devido à tempestade devastadora quase todas as equipes de resgate estavam ocupadas e a ambulância mais próxima estava longe, além das estradas estarem destruídas. George não poderia aguentar para sempre e após alguns minutos de esforço, o leitão despencou do alto da árvore. Felizmente, o vovô e a dona Coelho conseguiram colocar algumas caixas para amortecer a queda do porquinho e ele ficou apenas levemente dolorido. Após cerca de 1 hora, a ambulância chegou ao parque, mas os órgãos internos da Peppa Pig foram brutalmente danificados e o atraso do socorro teve consequências sérias. A porquinha foi hospitalizada em estado grave e aquele trauma ficará gravado eternamente na memória do George, pois foi ele quem quis subir no teleférico mais alto da grande árvore e agora nem sabiam se um dia a Peppa voltaria a abrir os olhos novamente. Na segunda história vamos ver como uma decisão aparentemente inofensiva do George traçou brutalmente o destino e a vida do pobre leitão. Quando os flocos de neve começaram a cair do céu, cobrindo gradualmente as ruas e casas de neve, a família Pig já começou a sentir a atmosfera única do inverno. Durante esses momentos, a Peppa Pig gosta de passar o tempo com seu amado irmão George. Porém, ela só não sabia que a partir daquele dia ela nunca mais poderia brincar com ele novamente, pois essa história de desaparecimento foi marcada por uma investigação que se arrastou por vários meses. Tudo começou com a Peppa e o George correndo para fora de casa para brincarem na neve. Naquele mesmo dia, depois de já terem brincado bastante, eles decidiram voltar para casa. Porém, como sempre, o miserável do George só arruma problemas e decidiu não entrar para casa, e algum tempo depois que a Peppa Pig já tinha almoçado, ela decidiu sair novamente para brincar e viu uma grande bola de neve. Imediatamente ela entendeu que o George tinha começado a construir um boneco de neve, mas deve ter ficado cansado e voltou para casa. A porquinha então decidiu completar o boneco, mas quando foi até o quarto para chamar o George para ele ver como o boneco ficou, ela simplesmente não o encontrou. Logo ela contou para seus pais e o porco gordo, bastante preocupado, saiu para procurar o leitão na neve, mas como simplesmente não o encontravam, eles foram obrigados a chamar a polícia e uma investigação foi iniciada. Infelizmente, as autoridades também não conseguiram encontrar vestígios, já que o estúpido do papai Pig marcou a neve com várias pegadas e tudo que encontraram foi o chapéu azul deixado pelo George. Logo se passou um mês que foi seguido por outro, mas ninguém conseguia encontrar, porém a verdade era mais perturbadora do que todos podiam imaginar. Naquele dia, quando a Peppa Pig entrou para almoçar e o George decidiu voltar para continuar brincando na neve, ele acabou se escorregando na beira da colina e conforme rolava montanha abaixo, a neve foi se acumulando gradualmente ao seu corpo até que uma grande bola de neve se formasse ao redor do leitão. Quando a bola parou, o pobre George não conseguia nem se mexer, além da respiração estar muito difícil, e isso complicou ainda mais as coisas, pois além de preso, o porquinho estava com oxigênio limitado e tinha também o frio congelante. Ele provavelmente ainda estava vivo quando a Peppa Pig encontrou a bola de neve e terminou de construir o boneco achando que era tudo uma brincadeira. Porém, aquele boneco de neve não poderia
ficar de pé para sempre e em uma manhã quente de primavera Peppa saiu para brincar e acabou encontrando o corpo já sem vida do George. Depois disso a Peppa Pig tomou o trauma de bonecos de neve pois nunca se sabe o que realmente pode estar escondido dentro deles. Na terceira história vamos ver como a decisão de sair sem avisar os pais que iria brincar em poças de lama arruinou a vida da Peppa Pig. Era um dia chuvoso e a Molly estava aprendendo a cavar túneis e seus pais a proibiram de fazer isso sozinha, mas graças à desobediência dessa ordinária ela acabou causando um deslizamento de terra. Para piorar ainda mais as coisas, a Peppa estava pulando em uma poça de lama quando o chão cedeu sob os seus pés e ela sentiu uma dor terrível em todo o seu corpo, porém ela se lascou tanto dessa vez que não conseguia nem gritar. Depois da chuva o solo deu uma amolecida e ela finalmente conseguiu se levantar dentro da caverna, mas a Peppa ainda tinha o problema de como iria sair de dentro daquela caverna. Ela estava brincando sozinha e não tinha avisado aos pais que iria pular em poças de lama e isso significava que a ajuda não iria chegar tão cedo. Felizmente ela encontrou uma passagem um pouco à frente, talvez aquela fosse a luz no fim do túnel que a levaria para a saída, e assim que entrou a Peppa encontrou uma lamparina de querosene. Nesse momento a porquinha pensou que aquilo poderia ser um sinal para ela continuar seguindo mais fundo na caverna, já que se a lamparina estava ali provavelmente teria alguém por perto. Ela então partiu em uma caminhada por essa nova caverna, porém por ser estúpida como sempre a porquinha constantemente tropeçava e arranhava seu beco nas pedras da caverna. Quanto mais ela caminhava, mais túneis apareciam em sua frente e ela apenas foi andando totalmente destemida enquanto entrava no sistema de cavernas, e já fazia cerca de 20 minutos que ela estava caminhando sem parar. Quando a porquinha finalmente ficou cansada, ela decidiu voltar, mas isso era meio impossível pois ela passou os últimos minutos vagando sem rumo e agora estava completamente perdida nos túneis dos tatus. Essa idiota não pensou nem mesmo em marcar o caminho por onde passava e foi nesse momento que começou a bater o desespero, pois uma equipe de resgate já devia ter chegado para salvá-la e para piorar a sua lamparina de querosene não duraria para sempre. Ela não queria ficar em uma caverna fria e sem luz e só pôde continuar caminhando em frente, mas nem prestou atenção em uma caixa de velas que poderia ajudar ela a iluminar o caminho caso a lamparina se apagasse. Essas velas eram usadas para remover pedras mais duras e profundas e isso significava que a Peppa Pig estava descendo cada vez mais fundo em direção ao centro da terra, e para piorar a lamparina começou a ficar cada vez mais fraca e a porquinha imaginou que o equipamento estivesse ficando sem óleo e ela precisava ir ainda mais rápida. Porém o que ela não sabia era que o fogo estava se enfraquecendo pela falta de oxigênio na caverna profunda, até que ela encontrou uma passagem estreita e com seu alto nível de inteligência decidiu passar pela greta. Devido a seu esforço descuidado correu um novo desabamento e agora o caminho ficou completamente bloqueado. Nesse momento a Peppa Pig já estava claramente abatida e para piorar estava ficando cada vez mais abafado, já que ela tinha que respirar profundamente para disputar o oxigênio restante com fogo, até que a lamparina se apagou e o pânico bateu forte na pobre coitada. Já completamente sufocada, ela tentou cavar desesperadamente para se salvar, mas seus dedos macios de leitão acabaram se machucando completamente e ela acabou deitada e inconsciente no chão. Como o caminho até ela foi completamente soterrado, o resgate nunca conseguiu encontrar o corpo da pobre coitada.